Olá, turma, tudo bom? Nós vamos começar agora a nossa segunda videoaula dessa quinzena para tratar sobre os gêneros acadêmicos da pesquisa científica, só que agora conhecendo, revisando os gêneros textuais que o TCC Empreendimento e o TCC Produto exigem e apresentando alguns exemplos de produtos e empreendimentos na área de letras. Então, esses são os nossos objetivos, né, que eu acabei de mencionar. Vamos relembrar esses gêneros textuais que o TCC Produto e o TCC Empreendimento exigem e vamos conhecer alguns exemplos de produtos e empreendimentos na área de letras, ok? Bom, primeiramente, vamos relembrar, né, que um produto, quando você está produzindo o TCC produto, ele pode tomar diferentes formas, né? A gente pode pensar, por exemplo, no caso do curso de letras, no material didático, né? A gente vai ver muitos exemplos aí, inclusive nesta videoaula, sobre sequências didáticas, estratégias de leitura, um software, um aplicativo computacional, jogos, podem ser jogos, né, voltados para a sala de aula, por exemplo, para ensino de português, de literatura, vídeos educativos também, né, ou que também podem ser voltados para o processo de divulgação do conhecimento científico, né, do conhecimento sobre linguística, literatura, conjunto de videoaulas, né? Vocês também podem pensar, por exemplo, num determinado tema, né? Que vocês querem fazer um conjunto de videoaulas no sentido de apresentar uma proposta de ensino, né? Uma proposta didática para divulgar esse tema, né? Equipamentos, exposições, né? Intervenção pedagógica. A gente vai ver ao longo dessa videoaula e ao longo do curso alguns desses exemplos de produtos. Bom, o TCC produto, ele exige como texto um relatório técnico, né? Vocês viram já um pouco sobre isso na videoaula da professora Tatiane. E, bom, qual que é a estrutura desse relatório para a gente relembrar? A gente tem que ter uma apresentação em que a gente vai falar ali, né, do que a gente está tratando nessa quinzena, que é a seleção do tema. A gente tem que apresentar ali os objetivos, público-alvo, né, fazer uma descrição sucinta, um pequeno resumo do conteúdo do relatório, justificativa, parte de objetivos e justificativa a gente vai entender melhor na próxima quinzena. Fundamentação teórica, né, os dados sobre o produto ou plano de aplicação, métodos e técnicas utilizados, relato do desenvolvimento do trabalho e exequibilidade e aplicabilidade, né? Qual é as condições em que o produto pode ser executado, né? E como é que ele pode ser aplicado, em que contextos, né, ele é executado e aplicado. Bom, a gente está tomando como referencial para a produção do relatório técnico no TCC Produto essas diretrizes para a elaboração de relatório de qualificação e relatório final da Universidade Federal de Uberlândia, que apresenta, né, um modelo de relatório técnico para... ele é voltado, nessas diretrizes aqui, elas são do mestrado profissional de letras, né, ele é voltado, então, para os alunos que estão fazendo uma dissertação, mas a gente pode tomar, né, como modelo para a produção do relatório técnico esse material que os alunos também têm como referência para produzir o relatório no nível do mestrado, tá? Duas coisas que eu acho importante chamar a atenção aqui, né, para essas diretrizes, né? Primeiro que ele fala aqui de um relatório de qualificação. Então, vocês não precisam se preocupar com isso, porque esse relatório é uma etapa essa qualificação é uma etapa do processo de mestrado e doutorado que não acontece no TCC. Então, não precisa se preocupar com esse relatório, tá? Quando vocês estiverem lendo essas diretrizes. E se atentem para o fato de que no relatório técnico-científico, vocês têm ali no meio, né, um item que é o plano de aplicação, né, do produto. E boa parte das diretrizes aqui dos autores, né, que a gente está tomando como referência,
eles descrevem aí o que conteria nesse relatório de aplicação, né? E eles apresentam uma série de orientações formuladas em perguntas, né, sobre o conteúdo desse relatório de aplicação, de acordo com o tipo de produto que está sendo desenvolvido. Então, se atentem a esse momento do texto, que eu acho que é da página 8 a 14, né, porque se vocês estiverem fazendo um produto do tipo, né, que está ali contemplado nessas páginas, é interessante, né, já conhecer essas perguntas, porque essas perguntas vão ajudar vocês a refletir sobre, né, como configurar esse produto, como planejar esse produto, né, em termos aí, né, de todas as variáveis que envolvem essa produção, público-alvo, equipamentos que ele tem serão necessários, né, para em que condições ele vai ser aplicado, tá? O TCC empreendimento, né, ele exige um plano de negócios, né? E como exemplo de plano de negócios, a gente está seguindo essa estrutura aqui, que vocês também já viram, no caso, lá na aula da professora Taitiane, né, e também do professor Alexandre Dias. Tá? Então, ele tem um sumário executivo, que é um resumo, né, do conteúdo ali do plano, né? A análise estratégica, a descrição da empresa, produtos e serviços, plano operacional, o plano de recursos humanos, a análise de mercado, estratégia de marketing e plano financeiro. Então, como eu disse, né, nós estamos tomando como referencial para montar o plano de negócios a videoaula do professor Alexandre Aparecido Dias, que se chama Elaborando um Plano de Negócios, que é do curso de Gestão de Inovação e Desenvolvimento de Produtos. Bom, na área de letras, né, como o primeiro contato que vocês tiveram nessa quinzena com os gêneros plano de negócio e relatório técnico para produto, foi na videoaula da professora Taitiane, que ela apresentou esses gêneros para vocês. Como exemplo do que seria um produto, empreendimento, a videoaula dela é voltada para o curso de pedagogia. Então, ela traz exemplos de produtos e empreendimentos da área de pedagogia, né, que é voltada para a área de educação de uma forma geral, né? Os produtos e empreendimentos no curso de letras, não necessariamente eles precisam ser voltados para a área de educação, né? Vocês podem pensar em produtos e empreendimentos para diferentes segmentos profissionais, não só o educativo, bom? E o que a gente vai ver agora são alguns desses exemplos, né, do que podem ser produtos e empreendimentos para a área de letras. Bom, vamos ver aqui primeiramente, né, primeiramente, é sempre importante a gente lembrar isso, que já está colocado lá na quinzena, né, na quinzena 1, que bom, muitos dos exemplos de produtos que a gente vai encontrar, né, produzidos dentro da universidade, eles são resultados de pesquisas do mestrado profissional, né, em letras. Então, a gente vai falar aqui de muitas dissertações, né, de materiais que foram produzidos nesse tipo de mestrado. Eles vão nos ajudar aqui a conhecer alguns exemplos. Tá? Esse aqui é um exemplo, né, de um software toponímico que foi produzido por esse autor, Nascimento, 2017, né? E a toponímia, né, se vocês se lembram, ela é uma das áreas do curso de letras, né, que estuda os nomes dos lugares, né? E aqui, no caso, esse autor, ele como produto, né, ele planejou a construção de um software voltado para o ensino de nomes de lugares do estado do Tocantins, que facilitasse, né, as aulas de geografia, né, principalmente a relação que existe entre conhecer o nome dos lugares e também os aspectos geohistóricos e socioculturais relacionados a esse lugar. Então, ele pensou num software, né, que fosse voltado para que contribuísse, né, e trouxesse uma prática inovadora, né, para o ensino dos nomes de lugares na aula de geografia.
Bom, como eu falei para vocês, né, a gente vai encontrar muitos exemplos aí de sequências didáticas, né? As sequências didáticas, elas são um conjunto de atividades ali voltadas para o desenvolvimento em sala de aula, né, das práticas de linguagem, né, leitura, produção textual, análise linguísticas, que são planejadas, né, em cima de um determinado gênero textual, tá? Baseadas a partir do trabalho com um gênero específico. No caso aqui, o gênero dessa autora, que se chama Sene, né, é, ela bolou uma sequência didática para trabalhar o conto maravilhoso com alunos do sexto ano. Tá? E como a gente vai ver também um pouquinho mais para frente, a sequência didática ela tem ali, né, uma teoria bastante definida, delimitada, né, que se chama interacionismo sociodiscursivo, que trabalha, que propõe essa noção de sequência didática, né, e como desenvolvê-la. Então, vocês vão encontrar muito também esse termo interacionismo sociodiscursivo ligado a essa ideia de sequência didática. Bom, um outro tipo de produto que a gente encontra também, né, aí entre os produtos produzidos nos mestrados profissionais é uma plataforma cyberliteratura, né? É uma plataforma criada para o ensino de literatura com recursos de diversas linguagens, né, que a gente pode ter acesso pela internet. Então, envolve, né, o ensino da literatura pela música, por vídeo, por imagens, né? Ele tem até um recurso interativo que permite ao aluno definir rumos para as histórias, né, que ele vai lendo ali dentro da plataforma. Também tem recursos que o docente ele pode acompanhar, né, virtualmente o desempenho dos alunos ali dentro da plataforma. E esse produto aqui é muito interessante, ele vai retornar, né, em algumas das nossas videoaulas, como exemplos também ao longo das nossas quinzenas, porque a gente tem aqui um material, né, não só, né, esse trabalho, ele resultou no produto, como também todo o texto, né, da dissertação que a aluna fez aqui, no caso, a Alves, né, vamos dizer, o relatório técnico do produto foi publicado, né, num texto que está disponível online, e que a gente vai trabalhar com ele, né, em algumas outras quinzenas, no caso, para ver o desenvolvimento, né, o processo de desenvolvimento do TCC produto. Tá? Bom, um outro exemplo de produto na área de letras é o dicionário criativo. Ele foi aqui concebido por esse autor Felipe Islage, acho que é assim que se pronuncia o nome, né? Ele está disponível online também, como é também o caso da plataforma Cyberliteratura, e ele foi pensado como um dicionário analógico, digital, né, voltado para o público, para os profissionais que trabalham com produção de textos criativos. Então, inclui aí jornalistas, publicitários, roteiristas, compositores, tradutores, né? E o dicionário analógico, né, ele, no caso aqui do dicionário criativo, ele traz a definição da palavra, como nos dicionários que a gente tem em casa, né, que a gente acessa também o Michaelis, o Aurélio, né, mas ele também, não só isso, né, o dicionário criativo, ele também traz ali relações da palavra, né, com conceitos, com imagens, com provérbios, com expressões populares, justamente para ajudar o leitor a explorar a criatividade ao empregar uma determinada palavra. Bom, vamos ver agora exemplos de empreendimentos na área de letras. A gente tem aqui o portal Fazia Poesia, né? Ele é um portal que foi concebido por Alex Zane, que fica numa rede que se chama Medium, né? Bom, nesse portal, o Alex Zane, ele é o editor-chefe do portal e ele, junto com a sua equipe editorial, faz uma seleção de autores que desejam ter seus poemas publicados na internet. E ele publica esses poemas, assim também como artigos desses autores que ele seleciona, artigos voltados para a literatura, e também nesse portal ele oferece cursos desses autores que ele seleciona, né? Cursos voltados para a escrita criativa, para o conhecimento de um determinado gênero literário, né? Para a produção também, né, de escrita,
literária, é bem bacana, né? Depois, se vocês quiserem conferir, o site está aqui, também vai estar nas nossas referências ao final dos slides. Bom, um outro tipo de empreendimento na área de letras é o serviço a oferta de serviço de revisão de textos, né? O Sebrae, ele tem um pequeno manual, né, sobre como montar um serviço de revisão de textos. A imagem está aí na tela para vocês, né, e o site também. Ele não é esse manual, como o Sebrae deixa bem claro, ele foi escrito, né, pelo Luiz Cascal, e o Sebrae deixa claro que não é um plano de negócios que vocês vão encontrar nesse manual, né? Informações para conhecer o comportamento das variáveis que afetam o mercado da revisão textual. Então, tem uma série de informações voltadas, né? Qual é, por exemplo, o público-alvo desse serviço, né? Que serviços podem ser oferecidos numa empresa de revisão textual, né? Não só revisão ortográfica e gramatical, como a gente costuma pensar quando fala de revisão textual, né? Mas também adequação a normas técnicas, revisão de textos que são publicados em websites, né? E ali ele vai também trazer uma série de outras informações, né, que a gente tem que pensar, que tem que considerar quando a proposta é montar um serviço de revisão de textos. E, por fim, um outro empreendimento aqui na área de letras são os instapoemas, né? Os instapoemas, né, eles são contas, existem contas no Instagram, no aplicativo Instagram, que são voltados para a publicação de poemas dos autores, né, dos donos dessas contas, né? Então, aqui tem alguns exemplos: o Acapoeta, Textos Cruéis Demais, Onde Jaz Meu Coração. São poemas curtos, compartilháveis, de fácil leitura, com caráter motivacional, que tratam, né, de diferentes temas como amor, autoestima, decepção, saudade, a própria arte de escrever, né? E os autores, né, dessas contas que publicam poema, eles estão, desde 2018, né, sendo reconhecidos também no mercado editorial, né? Como aponta aqui a Carneiro e a Kusumoto 2018, numa reportagem da revista Veja, né? A conta Textos Cruéis Demais publicou um livro no mercado editorial, mais de um, né? Em 2018 ele se tornou um dos livros mais vendidos de ficção no país, né? Se tornou um best-seller. Então, é também um exemplo do que pode ser um empreendimento na área de letras. Aqui a gente tem, então, as nossas referências do que foi citado como exemplos de produtos na área de letras, né? Está aqui, por exemplo, o link, né, da plataforma Cyberliteratura, que é um livro, né, explicando como que foi o processo de construção desse produto, muito bacana, que a gente vai voltar a ver depois, e os outros, né, que também foram citados, então, do Rodrigo Vieira Nascimento, do software toponímico, da Aline Regine Lemes de Sene, da sequência didática, né, o dicionário criativo, o site está aqui, o referencial, né, a referência do texto, né, para exemplar da estrutura de um relatório técnico-científico, esse último aqui, e aqui as nossas referências do que foi citado como empreendimento, né, o manual de como montar um serviço de revisão de textos do Sebrae, né, a matéria sobre os instapoemas, né, ou instapoetas, né, que são os autores que fazem os instapoemas, está publicado na revista Veja, e também, né, aqui a referência da videoaula do professor Alexandre Dias, que foi a nossa referência de como construir um plano de negócios, e o site do portal Fazer a Poesia. Bom, turma, muito obrigado, né, e até a próxima videoaula.